O café da esquina. Marina e Gabriel frequentam o mesmo café, mas nunca ao mesmo tempo. Marina vai todas as manhãs antes do trabalho, enquanto Gabriel prefere as tardes. A barista, Ana, nota essa coincidência e acha que eles combinam. O café dos desencontros. Se existe um lugar onde o tempo parece desacelerar, é o café da esquina. Todas as manhãs, antes de encarar a correria do escritório, eu paro aqui. Sempre peço a mesma coisa, um cappuccino com um toque de canela. E, sempre que posso, escolho a mesa perto da janela. É o meu pequeno ritual. O cheiro do café recém-passado se mistura ao som suave das conversas ao fundo. O movimento da cidade do lado de fora parece distante, como se eu estivesse em um universo à parte. Gosto de observar as pessoas na rua, tentando imaginar suas histórias. Quem está indo para o trabalho apressado? Quem saiu de casa sem destino? Mas há algo curioso sobre essa mesa. Às vezes, quando chego, percebo que ela já foi ocupada. A xícara usada foi retirada, mas há sinais sutis de que alguém esteve aqui antes de mim. A cadeira ligeiramente afastada. O guardanapo amassado no canto. O cheiro discreto de café forte ainda no ar. É estranho pensar nisso. Como se, sem querer, eu estivesse dividindo esse espaço com um desconhecido, mas sem nunca vê-lo. Seu cappuccino, Marina, diz Ana, a barista, colocando minha xícara sobre a mesa. Ana trabalha aqui há anos. É observadora, atenta. Sempre tem um sorriso meio cúmplice, como se soubesse de algo que eu ainda não percebi. Você vem aqui todos os dias, não é? Ela pergunta, apoiando-se levemente no balcão. Há meses, confirmo, soprando o café antes de tomar o primeiro gole. Interessante, ela sorri, mas não diz mais nada. Volto a olhar pela janela, tentando decifrar o que foi aquele interessante. Talvez fosse apenas coisa da minha cabeça. Mas, por algum motivo, a ideia de dividir esse espaço com alguém desconhecido me deixa intrigada. Quem será que senta aqui antes de mim? E por que tenho a sensação de que essa não é uma coincidência qualquer? Memórias da faculdade. Outro dia, arrumando algumas caixas antigas no armário, encontrei um álbum de fotos da faculdade. Fazia anos que não via aquelas imagens. O tempo amarelou as bordas das fotos, mas as lembranças ainda estavam vivas. Folheei as páginas devagar, como se cada uma delas pudesse me transportar de volta para aquela época. As festas, os trabalhos intermináveis, as noites em claro estudando para provas, e, claro, as pessoas. Então, meus olhos pararam em uma foto específica. Era uma foto de grupo, tirada em um corredor qualquer do campus. Eu estava sorrindo ao lado de algumas amigas, e bem ao fundo, quase imperceptível, lá estava ele, Gabriel. Tive que apertar os olhos para ter certeza. O mesmo cabelo levemente bagunçado, o olhar atento como se estivesse prestes a mergulhar em um livro. Ele sempre andava com um livro na mão. Eu lembrava disso agora. A verdade é que Gabriel e eu nunca fomos exatamente próximos. Conversávamos de vez em quando, trocávamos algumas palavras em trabalhos de grupo, mas ele sempre parecia distante. Não tímido, exatamente. Mais reservado. Como se estivesse sempre em outro mundo, um mundo de histórias que só ele conhecia. Mas, olhando aquela foto, me veio uma sensação estranha. Por que justo ele chamou minha atenção agora? Talvez tenha sido porque, nos últimos dias, minha mente não parava de voltar para o café da esquina e aquela sensação estranha de compartilhar um espaço invisível com alguém que eu nunca via. Um pensamento atravessou minha mente sem aviso. Balanço a cabeça, rindo sozinha. Que ideia absurda. Não vejo há anos, e as chances disso serem verdade são mínimas. Mesmo assim, algo dentro de mim sussurra que talvez eu devesse prestar mais atenção. Fecho o álbum, mas a imagem dele ainda fica na minha mente. E, pela primeira vez, me pergunto o que terá acontecido com Gabriel depois da faculdade. Onde ele está agora? Será que ainda gosta de café forte? E, o mais importante, será que ele lembraria de mim? O diário de Gabriel. Há algo sobre o café da esquina que me faz voltar sempre. Talvez seja o cheiro de café recém-passado misturado com pão quente.
Ou talvez seja o canto discreto, onde posso ler sem pressa, sem ninguém me interromper. Gosto da mesa perto da janela. Sempre escolho aquela. Há algo reconfortante nela, como se fosse meu próprio canto no mundo. Mas, ultimamente, venho notando algo estranho. Pequenos detalhes. Às vezes, quando chego, percebo que alguém esteve aqui antes de mim. A cadeira levemente afastada, um guardanapo dobrado com pressa, uma marca de xícara ainda fresca na madeira. Não deveria me importar, mas, por algum motivo, importo. Hoje, por exemplo, enquanto me sentava, reparei que o aroma do cappuccino ainda estava no ar. Não era o meu expresso duplo. Era outro tipo de café. Outro gosto. E foi então que me veio uma ideia maluca de se for sempre a mesma pessoa. Talvez seja só uma coincidência. Ou talvez, sem perceber, eu esteja compartilhando essa mesa com um desconhecido. Ou uma desconhecida. Rio baixinho. Parece coisa de filme. Mas não posso negar, a ideia me intriga. Afinal, quantas histórias podem nascer de uma simples mesa de café? Tomo o último gole do expresso e olho para a rua. A cidade segue seu ritmo, alheia aos pequenos mistérios que se escondem nos lugares mais comuns. Mas algo me diz que esse café ainda tem mais segredos para revelar. E, pela primeira vez, me pego esperando por um acaso que talvez não seja tão acidental assim. O bilhete de Ana. A rotina tem um jeito estranho de nos fazer ignorar os pequenos mistérios da vida. Eu me sento na mesma mesa, tomo o mesmo café, folheio meu jornal com os mesmos pensamentos. Mas hoje, algo estava diferente. Quando cheguei ao café da esquina, Ana, a barista, me olhou com um sorriso meio travesso. Não aquele sorriso comum de quem deseja um bom dia, mas algo mais cúmplice. Seu expresso duplo, Gabriel, se ela disse, colocando a xícara à minha frente. Obrigado. Agradeci sem pensar muito, mas então notei que ela não se afastou imediatamente. Pelo contrário, deslizou um pequeno pedaço de papel dobrado sobre a mesa, como quem entrega algo proibido. Franzi a testa. O que é isso, Ana? Perguntei intrigado. Só lê. O sorriso dela ficou ainda mais misterioso antes de se virar e voltar para trás do balcão. Curioso, desdobrei o bilhete. A caligrafia era elegante, inclinada, e a mensagem curta, mas intrigante. Acho que você deveria conhecer a pessoa que sempre senta aqui. Apareça amanhã às 18 horas. Meu coração deu um salto. Alguém que senta aqui? Será que Ana sabe de alguma coisa? De repente, todas as pequenas coincidências vieram à tona. A xícara recém-usada antes de eu chegar. O perfume leve de cappuccino no ar. Os guardanapos amassados. Será que essa pessoa também notou minha presença invisível? Dobrei o bilhete lentamente, sentindo uma onda de expectativa que não fazia ideia de onde vinha. Talvez fosse uma brincadeira de Ana. Talvez fosse uma coincidência boba. Ou talvez fosse o começo de algo que eu ainda não entendia. Tomei um gole do café, sentindo o calor espalhar-se pelo corpo. Pela primeira vez em muito tempo, fiquei ansioso pelo dia seguinte. E, mais do que isso, fiquei ansioso para descobrir quem dividia essa mesa comigo. O encontro perdido. Estava intrigado e curioso, porque Ana me dera aquele bilhete. O bilhete queimava no meu bolso. Dobrado, amassado de tanto que meus dedos o tocaram ao longo do dia. Eu já tinha decorado aquelas palavras. Acho que você deveria conhecer a pessoa que sempre senta aqui. Apareça amanhã às 18 horas. Não sabia o que esperar, mas o mistério era impossível de ignorar. Passei o dia inteiro olhando o relógio, o coração inquieto, os pensamentos vagando para todas as possibilidades. Quem poderia ser? Alguém do passado? Uma desconhecida que, por acaso, compartilhou aquele espaço comigo sem nunca nos vermos? Às 17h30, já estava no café da esquina. Cedo demais, eu sabia, mas não conseguia esperar mais. Pedi um café para disfarçar minha ansiedade, os olhos fixos na porta.
Os minutos passaram. Meu coração acelerou. Ana, a barista, me olhou de soslaio e sorriu, como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. Mas então, quando faltavam 10 minutos, meu telefone vibrou. O nome piscando na tela fez minha respiração pesar. Trabalho. Ignorei. Vibrou de novo. Fechei os olhos, exasperado, e atendi. Gabriel, precisamos de você agora. É urgente. Dei um longo suspiro. Olhei para o relógio, faltavam 10 minutos para 6 horas, pensei, se eu fosse rápido, talvez desse tempo de voltar a tempo. Peguei minhas coisas e saí correndo. Mas, a cada passo apressado pela calçada, algo dentro de mim gritava que eu estava cometendo um erro. Às 18h45, entrei no café ofegante. Meus olhos percorreram o ambiente com pressa, buscando um sinal de quem quer que fosse aquela pessoa. Mas tudo o que encontrei foi a mesa vazia. A cadeira que deveria estar ocupada estava perfeitamente alinhada. Nenhum vestígio de uma xícara recém-usada. Nenhuma presença. Nenhum olhar curioso me esperando. Era como se nunca tivesse havido um encontro para acontecer. Meu peito apertou. Passei a mão pelos cabelos, frustrado. Ana se aproximou do balcão e me lançou um olhar que misturava compaixão e provocação. Você se atrasou. Sentei-me lentamente. Quanto tempo ela ficou? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Ana suspirou. Pouco. Talvez 10 minutos. Olhou algumas vezes para a porta, depois foi embora. Minha garganta secou. 10 minutos. Eu só precisava de 10 minutos. Passei a mão pelo bolso e tirei o bilhete amassado. O mesmo que me trouxera até ali. Agora, aquelas palavras pareciam um aviso do que eu havia deixado escapar. E se essa tivesse sido minha única chance? E se eu nunca mais a encontrasse? O destino nos colocou tão perto e, ainda assim, deixei que ele escorregasse pelos meus dedos. Tomei um gole de café, o gosto amargo combinando com a frustração no meu peito. Mas então Ana deslizou algo pelo balcão. Um guardanapo dobrado. Meus olhos se fixaram nele. O que era aquilo? Uma mensagem? Uma segunda chance? Minhas mãos hesitaram antes de pegá-lo. Talvez, só talvez, essa história ainda não tivesse acabado. A segunda chance. Passei a noite inteira pensando no que havia acontecido. Ou melhor, no que não aconteceu. Eu perdi a chance de encontrar quem quer que fosse aquela pessoa misteriosa. Alguém que, de alguma forma, dividia o mesmo espaço que eu há semanas, talvez meses, sem que nos víssemos. Mas o que mais me incomodava era a pergunta: será que essa pessoa ainda tentaria de novo? Na manhã seguinte, voltei ao café da esquina mais cedo do que o normal. Quando entrei, Ana estava atrás do balcão, me olhando com aquele sorriso cheio de segredos. Café duplo? Perguntou, já pegando a xícara. Só se vier com respostas. Ela riu. E desde quando eu sou a guardiã dos seus mistérios, Gabriel? Apoiei os cotovelos no balcão. A pessoa, ela veio ontem? Ana secou uma caneca antes de responder. Veio. Sentou na mesa, ficou alguns minutos e foi embora. Senti um peso no estômago. E não deixou nada? Nenhum bilhete, nenhuma pista, nada. Ela hesitou por um segundo, depois pegou algo debaixo do balcão e empurrou para mim. Um guardanapo dobrado. Meu coração acelerou. Abri depressa. O destino nos deu uma chance. Você perdeu. Mas será que ele nos dará outra? Meu estômago revirou. Alguém estava testando o destino tanto quanto eu. Dobrando o guardanapo de novo, olhei para Ana. Você sabe quem é? Ela apenas sorriu. Acho que essa resposta você precisa encontrar sozinho. Saí do café com a cabeça cheia. O que fazer agora? Deveria esperar? Escrever outro bilhete? Mas então uma ideia surgiu.
Se essa pessoa acreditava no destino tanto quanto eu, então talvez o destino precisasse de um empurrãozinho. Dessa vez, eu não esperaria. Amanhã, na mesma hora, eu estaria lá. E dessa vez, nada me impediria. O reencontro. O bilhete queimava em minhas mãos novamente, mas não de ansiedade ou dúvida. Era uma sensação diferente, mais poderosa. Um convite ao desconhecido. Uma oportunidade que eu não podia deixar escapar. Quando saí do café naquela noite, havia algo de definitivo em meu passo. Eu sabia que o reencontro estava prestes a acontecer, e a ideia de finalmente cruzar os caminhos de quem me enviava esses bilhetes, ou melhor, o destino, e me fez sentir como se algo estivesse prestes a se desdobrar. Algo grande. Voltei para o café da esquina no mesmo horário de sempre, mas hoje havia algo de inusitado no ar. O vento fora mais frio do que o normal, e as nuvens no céu pareciam espessas, como se o mundo estivesse prestes a virar. Eu queria acreditar que era apenas minha imaginação. Mas algo me dizia que, dessa vez, não haveria dúvidas. Hoje seria o dia. Ao entrar, o aroma familiar do café me envolveu, mas o que me chamou a atenção foi a ausência de Ana atrás do balcão. Em seu lugar, uma nova barista, com o cabelo preso em um coque desajeitado, estava tomando conta do local. O movimento era normal, mas uma tensão no ar me fazia perceber o que estava em jogo. Sentei-me na minha mesa, aquela mesma, perto da janela, e aguardei assim como Ana sugeriu. Fiquei pensando por que Ana insistiu para que eu escrevesse aqueles bilhetes. Ela me disse: a pessoa que senta nesta mesma mesa parece ter algo em comum com você. Seria verdade? Ela deve saber de alguma coisa que eu não sei. Cada detalhe parecia mais vívido do que nunca. O som da porta ao fechar, o farfalhar do jornal sobre a mesa ao lado, o murmúrio baixo das conversas. Eu estava esperando, mas não sabia exatamente o que. O que o destino tinha preparado? Quem estaria do outro lado dessa história? Minutos se passaram. E então, ao olhar para a porta, algo me fez prender a respiração. Uma silhueta que eu não reconhecia entrou no café, mas havia algo familiar nela. O jeito de andar, a postura, algo que me puxava, como se a memória estivesse prestes a me abraçar. Foi quando ele entrou. Gabriel. Mas, não aquele Gabriel da faculdade. Este era diferente. Mais maduro, mais atento, mais presente. Seu olhar cruzou o meu e, naquele momento, o mundo parou. Eu sabia. Ele sabia. O destino não havia nos deixado escapar dessa vez. Ele hesitou por um segundo, os olhos buscando algo em mim. E então, sem palavras, caminhou em minha direção. Você. Ele começou, a voz trêmula, mas cheia de algo mais. Algo que eu já havia sentido antes, mas não conseguia identificar. Você chegou. Finalmente. Foi tudo o que consegui dizer. Ele sorriu, mas não um sorriso qualquer. Era um sorriso de quem sabe que o que aconteceu até ali não foi por acaso. Era um sorriso de quem entendeu que o tempo e os encontros têm sua própria lógica. Ele se sentou na cadeira à minha frente, como se fosse o movimento mais natural do mundo. O destino não foi tão cruel conosco, depois de tudo. Ele murmurou, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e prazer. Eu ri, sentindo um calor crescer dentro de mim. Parece que ele não gosta de perder oportunidades. A conversa fluiu naturalmente, como se já tivéssemos conversado por horas. E, em certo sentido, era verdade. Nós nos conhecíamos há anos, sem nunca nos encontrarmos de verdade. Tudo aquilo parecia parte de algo maior. Algo que estava prestes a desvelar a última camada da história que o destino havia escrito para nós. E ali estávamos nós, finalmente, no mesmo lugar, no mesmo tempo. Nada era por acaso. O que aconteceria a seguir? Eu não sabia. Mas sabia que, por um breve momento, o café não era apenas um lugar. Ele era o cenário perfeito para o nosso reencontro. Redescobrindo o passado. Eu sempre achei que o passado era uma coisa distante, algo que a gente guarda em um baú de memórias e nunca mais abre, a não ser por acidente. Mas agora, sentada aqui com Gabriel, o que parecia ser o passado estava mais vivo do que nunca.
Olhei para ele, tentando encontrar ali o que já conhecia, mas havia algo diferente no jeito dele de olhar para mim. Não era mais o Gabriel da faculdade, o garoto perdido em seus próprios dilemas e sonhos. Esse Gabriel, agora, parecia carregado de história. A história que ele e eu ainda não sabíamos contar completamente. Então, você lembra daquele dia, não é? Ele perguntou, com um sorriso que parecia meio hesitante. Fiz uma pausa. Ele estava se referindo a algo distante, de muitos anos atrás. Eu me lembrei bem, mas não sabia como contar tudo o que havia acontecido, como aquelas memórias haviam sido enterradas em um canto remoto da minha mente. Aquela era uma época de sonhos e incertezas, de caminhos tomados sem saber onde iriam dar. De repente, tudo aquilo parecia muito mais nítido, muito mais relevante. Lembro. Como poderia esquecer? Respondi, mais para mim mesma do que para ele. Aquele momento na faculdade, onde tudo parecia se desenrolar tão rápido. As conversas até altas horas na biblioteca, os encontros casuais nos corredores, os sorrisos trocados entre livros e cafezinhos. E depois, o silêncio. O afastamento. A distância que fomos colocando entre nós, como se um de nós tivesse decidido que o tempo não era o momento certo para aquilo que não sabíamos como chamar. Ele se inclinou para a frente, como se tentasse desvendar o que havia ficado entre nós dois. E eu também queria entender, queria saber por que as coisas aconteceram daquele jeito, porque o destino nos afastou só para nos reunir agora, em circunstâncias tão diferentes. Eu nunca soube o que deu errado. Ou se algo realmente deu errado. A gente se perdeu, né? Ele disse, a voz baixa, como se estivesse compartilhando um segredo antigo. Eu olhei para ele e, por um momento, pensei em todas as razões que havia dado para mim mesma sobre o que acontecerá. Talvez fosse a falta de coragem, ou a insegurança de ambos. Talvez o medo do que poderia ser, ou daquilo que poderia não ser. Ou talvez, e isso me parecia mais verdadeiro, o destino simplesmente não tivesse dado a oportunidade que queríamos na época. Eu também não sabia. Mas sabia que, de alguma forma, a gente não estava pronto. Não naquele momento. Eu disse, sentindo um peso no peito, como se tudo tivesse sido um jogo de esperas. Eu podia ver que ele estava sentindo mesmo. Havia algo no ar, uma tensão que não era de agora, mas de muitos anos. Como se o passado, finalmente, tivesse voltado para nos ensinar alguma coisa, algo que não tínhamos entendido na época. Então, ele sorriu, aquele sorriso que agora parecia não mais envergonhado, mas cheio de compreensão. Acho que agora estamos. Ele disse, a frase pairando entre nós como uma promessa, ou talvez um acordo tácito. E foi naquele instante que percebi, o passado não estava perdido. Ele estava aqui, em nossa frente, se desdobrando aos poucos, esperando que fizéssemos as perguntas certas. O destino não havia sido cruel. Ele simplesmente estava esperando que estivéssemos prontos para redescobri-lo. Talvez o tempo não tivesse sido o problema. Talvez fosse o nosso momento, e só agora, no agora, fosse possível entender o que o destino realmente queria de nós. E, de repente, tudo fez sentido. O passado, as despedidas, o silêncio, tudo estava ali, no presente, em cada palavra, em cada olhar. A história que tínhamos deixado para trás, agora se desdobrando, nos oferecendo uma segunda chance. Vamos descobrir juntos? Ele perguntou, os olhos fixos nos meus, como se me oferecesse um caminho que, até então, eu não sabia que existia. E, pela primeira vez em muito tempo, eu soube a resposta. Vamos. O café do destino. Era engraçado como os caminhos da vida, aqueles tortuosos e inesperados, acabam sempre nos levando de volta para o ponto de partida. O café. O lugar onde tudo começou. O café da esquina, que mais parecia uma cápsula do tempo, guardando segredos, promessas e encontros. Agora, finalmente, eu estava ali de novo. E era diferente. Tudo parecia ter se transformado ao meu redor, mas a sensação de que este lugar era o ponto de encontro, o ponto onde os destinos se cruzam, nunca havia sido tão forte. Gabriel estava ao meu lado. O que parecia impossível, agora era realidade. Os olhares que antes eram tímidos, as palavras não ditas, as histórias não contadas, tudo finalmente se desdobrava diante de nós.
Mas não era só sobre o que aconteceu entre nós. Era sobre o que ainda poderia acontecer, sobre a chance que nos estávamos dando, a chance de viver o que o destino realmente tinha preparado para nós. Eu não sabia onde isso nos levaria, mas algo dentro de mim dizia que este era o lugar certo, o momento certo. Como se o café fosse uma espécie de altar, o espaço onde o passado e o futuro se encontravam e se abraçavam. Eu olhava para ele, e ele me olhava com aquela calma que só quem passou por tantas dúvidas pode ter. Ele não falava muito, mas seu olhar dizia tudo. Você sabia que esse café é uma espécie de marca na minha vida? Gabriel disse, quebrando o silêncio confortável entre nós. Olhei para ele, surpresa. O que quer dizer com isso? Perguntei, a curiosidade crescendo dentro de mim. Ele deu uma risada baixa, quase melancólica, e olhou para a xícara de café que estava em suas mãos, como se fosse uma extensão de suas próprias memórias. Quando eu era mais jovem, vinha aqui todos os dias. Sentava naquele canto, sem saber exatamente o que estava buscando. E sempre, pensava que a vida teria mais a oferecer. Não sabia que o destino estava me esperando. Ele fez uma pausa, como se refletisse sobre tudo o que aquilo significava. Eu observei, tocando levemente a borda da minha própria xícara. Aquelas palavras, simples e diretas, pareciam mais profundas do que qualquer outra coisa que ele tivesse dito. O destino? Perguntei, quase sussurrando. Ele assentiu, os olhos agora fixos em mim. Sim. Eu acho que todo mundo tem um café do destino. Um lugar onde você se encontra com as respostas que procurava, mesmo sem saber. As palavras ficaram ecoando em minha mente. Eu me lembrei das observações de Ana Barista, semanas atrás, e do sorriso que ela me lançava toda vez que eu entrava no café e sentava na mesma mesa de sempre, a mesa em que Gabriel sentava. Tudo parecia se encaixar, como se tudo, até mesmo o que parecia ser uma simples coincidência, fosse parte de um plano maior. O café não era só um lugar. Era o lugar. O ponto de encontro dos nossos destinos. Olhei para o balcão, onde Ana, a barista, observava-nos com um sorriso discreto, como se soubesse que tudo aquilo era apenas uma parte do grande ciclo da vida. Ela não disse nada, mas sua expressão dizia que ela já havia visto muitas histórias se desenrolarem ali. Talvez ela fosse mais uma peça do destino, uma testemunha silenciosa das escolhas que fazemos. E o que vamos fazer agora? Perguntei, o olhar fixo em Gabriel, que agora parecia mais próximo, mais seguro. Ele sorriu de maneira tranquila, como quem finalmente encontrou a resposta para tudo. Agora, nós vivemos, se ele disse. O café do destino nos trouxe até aqui. O resto, cabe a nós. Eu não sabia onde isso nos levaria. Não sabia o que o futuro traria. Mas algo dentro de mim dizia que, pela primeira vez, estávamos prontos. Prontos para abraçar o destino, prontos para ser a história que havíamos adiado por tanto tempo. E, finalmente, não havia mais medos, nem dúvidas. O café não era mais só um lugar. Ele era a nossa porta de entrada para o que queríamos ser. E, ao olhar para ele, percebi que, talvez, o destino não seja algo que escolhemos. Talvez ele apenas nos encontre, quando estamos prontos para ouvir o que ele tem a dizer. Era o nosso momento. O café do destino não era mais uma coincidência. Era o lugar onde tudo começava. Fim.